Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou reagir ao vídeo, alguns dos argumentos da pastora Nadia. Ela participou de uma live ontem, se não me falha a memória, e eu vou reagir aqui os argumentos dela, as suas falas, as suas visões e o que ela diz ser o evangelho que o próprio Cristo ensinou, as palavras que Jesus passou para ela em revelações e arrebatamentos, tá? Sempre mantendo respeito, não ridicularizando a pessoa da pastora Nadir, mas argumentando em cima do que ela vai falar. Se você ainda não é inscrito, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva, deixe o seu like, comente e vamos lá para mais um vídeo. É muito triste, né, com as pessoas com esses pensamentos, em vez de firmar o pensamento do Senhor, buscar a salvação. É triste ouvir essas coisas. Mas, irmão, a gente não deve levar... Ela se refere aqui às supostas perseguições. O que são as perseguições para esses irmãos? É quando eu mesmo gravo um vídeo aqui dizendo eu não acredito. Isso aqui não tem fundamento bíblico. Então, para eles, isso é perseguição. Quando a gente discorda, não é? Quando nós vemos que algo que está sendo ensinado não é o evangelho da Escritura, e aí nós vamos dizer, gente, isso aqui não está de acordo com a Escritura. Nós não temos essa informação na Bíblia. Esse povo está trazendo novas revelações. Isso é um outro evangelho. E aí nós passamos a ser os perseguidores. Então, na mente deles, perseguição é quando alguém diz eu não concordo com você. Isso é perseguição, o que está muito longe de ser uma perseguição. Nada disso para o lado pessoal, Deus nos ensina isso. Aqui eu concordo com ela. De fato, nós não devemos levar nada para o lado pessoal. Alguém grava um vídeo discordando de nós, ou nos ofendendo, ou debochando, ridicularizando, enfim. A gente não deve levar para o lado pessoal. Eu mesmo não levo nada para o lado pessoal. Pode falar o que quiser, pode fazer meme com meus vídeos comigo. Eu vou levar numa boa, sem nenhum problema, não vou ficar chateado. Não levo nada para o lado pessoal e levo na esportiva, tá? Já aconteceram tantas coisas aqui com vídeos, e vocês sabem que eu vou sempre reagir dessa forma. É verdade. Não podemos, né, ficar com raiva de ninguém. Eu sou muito vítima de deboche, de escárnio, mas... Bom, sobre isso aqui, eu sempre deixo claro que eu não acredito em muitas coisas que a pastora Nadia fala. E eu mostro por que eu não acredito, tá? Então, não é debochando ou ridicularizando. Mesmo quando a gente diz que a pastora Nadia falou uma heresia, por quê? Porque ela ensinou algo que não está na Escritura. Ela apresentou outro evangelho ou distorce algum versículo. Então, isso é o que nós chamamos de heresia. Ela também pode gravar vídeos, como já gravou, falando aí de falsos profetas, de hereges. É o direito dela. Eu não vou me sentir ofendido. E ela disse também que não se sente ofendida. Nada disso atinge o meu coração e nem atinge minha alma. O evangelho também, evangelista Francisco. Depois eu quero ouvir também essa varoa de Deus, que eu não a conhecia, estou conhecendo hoje. O evangelho que eu aprendi, né? Eu aprendi com o meu pai na fé, um dos meus pais, que eu tive muitos, né? Um dos meus pais da fé foi o missionário da Bíblia. Mas o evangelho mesmo que eu aprendi foi na eternidade com Cristo. Veja só. Parece, veja, ela disse que aprendeu o evangelho mesmo, tá? Foi com Jesus na eternidade. Ela vai se referir às revelações e às visões. Isso que ela fala aqui é semelhante, igual ao que o apóstolo Paulo falou. Ele recebeu do Senhor, não é? O evangelho foi ensinado e instruído diretamente de Cristo. Embora nós não tenhamos na Escritura revelando os detalhes de como foi esse ensino. Nós não temos, tá? Não temos. Se você encontrou na Escritura, põe aí. Nós não temos os detalhes. E sabemos que Paulo foi ensinado sim pelo próprio Cristo, que ele também teve um encontro com Cristo. Aliás, o próprio Cristo teve um encontro com Paulo quando ele estava indo para Damasco, e ali começou toda a transformação na vida do apóstolo Paulo, tá? Ainda Saulo. Mas veja o que ela vai dizer sobre Jesus ter ensinado para ela o evangelho verdadeiro diretamente em pessoa. Muitas coisas que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido dos meus pais na fé, eu ouvi de Cristo. Nessas experiências de arrebatamentos, tanto para o inferno como o céu. Então, é daí que ela tira a base para o evangelho que ela ensina, tá? A base, o alicerce do evangelho que a pastora Nadia ensina, não está na Escritura. Pelo menos não completamente na Escritura. A base do evangelho que ela ensina não está aí na Escritura. Está nas visões, nas revelações que ela teve nos seus arrebatamentos. E isso é no mínimo duvidoso. Por quê? Porque a Bíblia é o manual de fé e prática que nós temos. Nós cremos
que a Escritura é a revelação escrita que Deus deixou, que Ele inspirou homens, não é, para escrever e deixarem para a igreja aquilo que Ele quer, que Ele deseja, que a sua igreja, que o povo, que as pessoas saibam a respeito dele, do plano de salvação, do mundo espiritual, do mal e tudo mais. Então a Escritura, ela não aborda todos os assuntos de forma a não deixar nada assim, vamos dizer que sem o esclarecimento. Há muita coisa que a Escritura não descreve, não detalha, por exemplo, o inferno. Mas a Escritura é aquilo que Deus deixou pronto para que nós possamos nos guiar baseado nela, e não baseado em experiências, e não baseados em sonhos, em visões, em revelações que nós venhamos a ter, ou que alguém teve, ou que alguém foi no inferno, ou que alguém foi no céu. Não. A Escritura é o nosso manual de regra e prática. Quando ela diz que aprendeu um outro evangelho através de seus arrebatamentos, aliás, ela não disse que foi um outro evangelho, ela disse que aprendeu, não é? Ensinos através dos arrebatamentos. Ela então deixa claro que a Escritura por si só não basta, pelo menos não para ela. E que foi necessário e continua sendo necessário que Cristo ensine a ela através dos sonhos, de visões e arrebatamentos. Por quê? Porque a Escritura não basta, pois se bastasse ela nem iria procurar esses sonhos e visões. Nós cremos na Escritura como sendo o manual que Deus deixou para o seu povo. Sendo assim, não é necessário que Deus me leve no céu, que Deus me leve no inferno, que Deus faça eu ter uma visão, porque tudo que Ele quer que eu saiba está na Escritura. E qualquer pessoa que por acaso venha a ter uma experiência, ela não deve passar para os outros isso como se fosse uma regra para que todos sigam. Primeiro, por quê? Porque ela chama atenção para ela mesma. E quando ela fala, ela é conhecida como uma pastora que foi e voltou. E alguns dizem que é turista no céu e no inferno, de tantas vezes que foi. Então, ela traz essas revelações, e ainda que ela não queira fazer isso, ela acaba fazendo. O quê? Tornando ela ídolo de muitas pessoas. Por quê? Muitos cristãos olham para ela e dizem: olha, essa mulher é poderosa, porque teve tantas visões. Deus tem uma intimidade com ela como não tem com ninguém. E nunca, preste atenção, você não vê na Escritura nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus fazendo isso, contando suas experiências com Deus, o relato bíblico, contando suas experiências de forma a chamar a atenção. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando vai descrever, até defender o seu apostolado, ele diz que faria aquilo como louco, porque ele sabe que quando alguém começa a falar muito de si, do que vive, do que tem, do que sabe, do que conhece, e nesse caso de suas revelações e arrebatamentos, começa a chamar a atenção para si. Isso é muito perigoso, porque a pessoa acaba se tornando o centro daquele culto, o centro daquele momento, e não Cristo como deve ser. A pregação, o anúncio do Evangelho deve ser cristocêntrico, Cristo no centro, e não o homem como sendo a figura principal. Eu ouvi do meu Senhor, Ele falou-me e mostrou-me. Vocês estão vendo? Então, quando ela diz isso aqui, pronto. Qualquer pessoa que vier e dizer assim: a pastora Nadir está falando algo que está errado, ou isso aí não é verdade. Qualquer pessoa que disser, que falar isso, automaticamente é considerado herege. É considerado o quê? O perseguidor. Por quê? Porque ela usa a expressão o Senhor me mostrou, ou Deus me disse, Deus me levou. E quando alguém traz isso, Deus me disse, ele chama para si ou para aquilo que vai falar uma autoridade a nível da Escritura, de forma que qualquer pessoa que ousar dizer não acredito no que a pastora Nadir viu, logo é considerado um herege, um perseguidor, não acredita nos mistérios de Deus, porque ela usa a expressão Deus me mostrou, o Senhor me mostrou, Jesus me disse. Então isso é uma forma até de proteger aquilo que ela disse revelação de Deus contra qualquer pessoa que possa duvidar, e fazer com que aqueles que a seguem aceitem o que ela disse, aceitem suas revelações, aceitem suas visões e arrebatamentos como sendo inspirados
pelo próprio Deus, de fato, como a Escritura. Ou seja, a Escritura, ela não está completa e é necessário novas revelações, novas visões. Por exemplo, a Bíblia não descreve como é o céu e o inferno nos detalhes como faz a pastora Nadir em suas revelações. Neste caso, a Bíblia está incompleta e é preciso que a pastora Nadir conte para nós os detalhes do céu e do inferno, o que tem nesses lugares, para que o povo de Deus possa tomar conhecimento. E aí é que nós não acreditamos. Não acreditamos. Porque se Deus de fato quisesse isso, ele teria deixado esses detalhes todos, todas essas informações na Escritura. Nós podemos citar o apóstolo Paulo, que foi levado até o paraíso, viu coisas lá tremendas, belíssimas, mas que deixou claro, ao homem não foi permitido contar. E agora, Deus está levando o povo, diversas pessoas, fazendo turismo no céu, turismo no inferno, mostrando quem está lá, mostrando o que está acontecendo lá e liberando. Pode contar aí, eu vou deixando, eu vou falando para você contar e você vai contando tudo o que viu. Gente, isso é incoerência total com a Escritura. Então é por isso que eu digo de boca cheia. Quando eu digo que ele disse, ele disse. Você está vendo? E aí pronto, meu irmão. E aí pronto. Acabou. Quem estiver na igreja dela que disser assim, pastor, eu não acredito, isso aí não é verdade. A minha pergunta é, o que vai acontecer com o irmão que duvidar das revelações dela? Não importa quanta teologia vá me contradizer. Não importa quanta... Não é a teologia que contradiz a senhora e outros irmãos. Tá? Vocês falam sempre com desprezo à teologia. Você já parou para pensar que esses irmãos, pastora Nadir e outros irmãos, eles têm um desprezo pela teologia? Eles têm um desprezo por pessoas que estudam a Escritura, que buscam conhecimento não só na Escritura, mas fora, com outras literaturas. Eles sempre vêm com aquela de a letra mata, que é uma interpretação distorcida, não é? Eles vêm com a letra sem unção. Tudo isso são afirmações ou aplicações distorcidas da verdade bíblica. Você não vê em lugar nenhum a Escritura proibindo o povo de Deus ou qualquer pessoa buscar conhecimento. Nenhum. Tá? Só para citar assim de longe, a Escritura diz que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. E como você vai fazer se você não estuda a Escritura, se você não tem conhecimento bíblico mínimo? Também nós somos exortados a crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Não é? A desculpa pode ser, os apóstolos eram homens simples e tal, e coisa e tal. Isso quer dizer nada. Tem um apóstolo Paulo que era um homem formado, né? Vamos colocar assim, um homem super inteligente. E os apóstolos não usavam de ignorância para menosprezar os irmãos que tinham mais conhecimentos, ou as pessoas que tinham mais conhecimentos, tá? Então hoje eles têm um desprezo, essas pessoas, pastora Nadir e outros, têm um desprezo por teologia, por estudar a Escritura, porque não pode, se você estudar muito, você começa a duvidar, se você estuda teologia, você para de acreditar em Deus. Primeiro, como vocês acham que foram formados, aliás, que foi formado o cânon bíblico, ou a Escritura, a Bíblia, para ser esse livro composto por 66? Como é que foi formada essa coleção? Como a Escritura chegou aqui para nós? Vocês lembram lá da Reforma Protestante, antes de acontecer a Reforma Protestante, antes de acontecer o evento, o movimento, o protesto lá com Martinho Lutero, antes deles, muito tempo antes, vieram outros homens, mulheres, que, na visão de vocês, eram homens com letra sem unção. Eram homens e mulheres que tinham muito conhecimento, mas foram por causa desses homens que resolveram bater de frente com o sistema que nós hoje podemos ter essa liberdade para estudar a Bíblia em casa, cada um ter sua Bíblia, entendeu? Vocês precisam entender isso, que a teologia ela não é má. A teologia verdadeira, que também não é, como alguns pensam ser, estudar Deus. O conceito de teologia, estudar Deus, é algo muito simples, né? E muito distante do sentido de teologia. Basicamente, a teologia seria como uma caixa de ferramentas, com ferramentas que nos ajudam a melhor compreender a Escritura, o que Deus quer para nós, a revelação de Deus, tanto a bíblica, não é? A escrita, como a revelação natural através da natureza, os seus planos para a humanidade, para os seus filhos,
o que vai acontecer, o futuro que está por vir, né? E a entender até o passado. É mais ou menos isso. Não é aquela coisa de o estudo de Deus. Não dá para estudar Deus. Não dá para estudar Deus. Então dizer que teologia é tentar estudar Deus é você colocar um conceito muito, como é que eu vou falar? Muito limitador ao que de fato é teologia. Teologia, tá? Mas vamos aqui, se eu posso explicar em outro vídeo, vamos reagir aqui. A ciência dos homens, quantos estudos possa me contradizer? O que eu ouvi da boca de Cristo eu guardo aqui, ó. E aqui. Nunca saiu da minha memória. Será que eles têm essa mesma preocupação em guardar a Escritura? Nunca coloquei um pé atrás, sempre avançando para um dia eu ir morar com ele. Porque o que eu ouvi sobre sã doutrina que os pastores, teólogos não pregam, o que eu vi a falta disso no inferno, ninguém queira saber porque foi. Vocês estão vendo? A base para a pregação dela é essa. São as suas visões e arrebatamentos. Muito difícil. Foi muito difícil, mais ainda transmitir, porque tem pecadinhos que as pessoas não podem crer que vai levar a alma ao inferno. Daqui a pouco ela vai citar alguns desses pecadinhos. Você vai se surpreender. E isso eu vi, isso eu vi, isso eu vi. E morrerei dizendo que eu vi, porque eu, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem vai perguntar o que, eu estou aqui. Amém. Pode falar, missionária Suzy. Glória a Deus, é assim mesmo. Eu Olha o que a missionária Suzy vai falar. também, pastora Nadia, uma honra. Eu fiquei muito feliz, né, de estar participando dessa live. Quando o nosso irmão Francisco Evangelista fez o convite, eu fiquei muito feliz. Quero saudar também a nossa irmã Juscelene. E é como a pastora falou, como o nosso irmão Evangelista Francisco falou também, né, a gente não deve guardar essas palavras que as pessoas falam, assim, a gente não deve sentir ódio. Não, a gente deixa na mão do Senhor naquele grande dia. Infelizmente vai vir sim um acerto de contas, tudo aquilo que a gente, né, fazer de bom ou de mal que seja naquele dia vai prestar conta ao Senhor, isso pode ter certeza. Então por isso que é bom. Pronto, se você duvidou, você já era, meu irmão. Deus vai te pegar, tá? Deus vai te pegar. O que eles dizem? Deus vai te amaldiçoar, Deus vai te matar, Deus vai te castigar. Por quê? Por quê? Porque você ousou discordar deles. É por isso. Porque você discordou das visões deles, deste falso evangelho que eles ensinam. Aí Deus vai te pegar. Cuidado, hein? Você vai descer a cova e começa toda a série de maldição, de desejar o mal para as pessoas, de amaldiçoar as pessoas. Começa com toda essa conversa deles. A gente deixar na mão do Senhor. Eu sempre, em alguns vídeos meus, pastora Nadia, eu falo o seu nome, cito o nome do irmão Francisco Evangelista, pelas afrontas que vocês sofrem, porque todos nós sofremos, mas vocês sofrem demais. Se vocês não tivessem Deus na vida de vocês realmente, por isso que eu digo, não tenho dúvida que Deus é na vida de vocês, porque tanta afronta, memes, e vocês têm suportado tudo isso, é porque Deus queiram... Afronta. Afronta. Eu não concordo com a pastora Nadia. É afronta. A pastora Nadia falou que foi o céu, foi no inferno e viu departamentos de tortura. Não tem isso na Bíblia. Afronta. A pastora Nadia disse que viu um demônio chinês, o Hai-Chi, viu o anjo fazendo cura, cortando com bisturi, sei lá, um negócio desse aí. A pastora Nadia viu... como disseram, isso aí eu ainda não assisti, a Iemanjá no céu. A pastora Nadia viu, e isso aqui eu assisti ela dizer que viu as guardiões do céu, as vigilantes intocáveis, e não tem nada disso na escritura. E então eu estou perseguindo, não é? Estou começando aí a perseguir a imagem dela. Gente, vocês veem como esse vitimismo aí tem apenas como objetivo proteger as mentiras contadas aí numa cerquinha e ninguém pode falar nada porque está perseguindo? As pessoas acreditarem ou não, Jesus, ele é na vida de vocês. Aleluia. Aí o fato de Jesus ser na vida deles, a prova é justamente que muitas pessoas se levantam para dizer: vocês estão pregando um falso evangelho. Essa é a prova de que eles realmente têm Deus. Olha só que prova é essa, não é? É só alguém dizer: eu não concordo contigo, pronto. Então é porque você está no caminho certo. Estão te perseguindo porque você está no caminho certo. E aí começa até as frases, né? Ninguém joga pedra em uma árvore com fruto verde. O fruto tem que estar maduro, né? Cara, esses argumentos, sabe? Esses argumentos, tá querendo dar um problema no produtor de vídeo, mas vamos lá. Esses argumentos aí são tristes, lamentáveis. Porque nem todos, né? Como Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Já está também escrito assim. Nem todos. Né? Então, meus amados, caros irmãos que ouvem essa live, te cuida.
passe pela porta estreita e ande no caminho apertado. Porque é do jeito que Cristo falou. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos herdar o reino de Deus. Porque está escrito também... Isso aí eu concordo, de fato. Isso é claro. Isso aí é claro. A vida com Cristo, o Evangelho, de fato, não é uma vida que permite tudo o que nós quisermos fazer ou agradar os nossos desejos. Não, nós somos chamados para agradar a Deus, não mais a mim, não mais a você. Santo como eu sou santo, sendo perfeito como eu sou. Se não fosse para nós ter esse grau de santidade e não tivéssemos força, né? O problema é que eles são santos demais, sabe? Além do que de fato é santidade, eles são santos demais, né? Não usam bermuda, são homens e mulheres que não usam bermuda, que não passam maquiagem, que não passam batom, né? Mas vocês lembram do vídeo que ela gravou até praticamente amaldiçoando um casal? Tem no canal dela onde ela gravou esse vídeo falando umas coisas pesadas até. Isso não tem problema nenhum. Aí depois não quer que alguém grave dizendo, olha, isso aí não é verdade, isso aí não é desse jeito. A gente pega leve comparado ao que eles ensinam, comparado aos argumentos que eles usam contra nós que somos chamados de porta larga. Os argumentos são bem gentis e educados comparados aos deles. Deus não imputaria a nós pecado, mas Ele dá força, Ele dá graça, conforme Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso somos indesculpáveis, porque nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a entender as Escrituras. Então somos indesculpáveis se entrarmos pela porta larga, porque o Senhor nos capacita, sim, para ter esse grau de santidade e para ter esse... O que é a porta larga? Bermuda, maquiagem, esmalte, assistir futebol, isso é a porta larga. Grau de perfeição na presença dele. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, que a santidade é de corpo, alma e espírito. Tem uns que dizem que Deus só quer o coração. É mentira. Interessante, olha aqui, gente. Interessante que ela vai falar daqui a pouco sobre maquiagem, sobre essa vaidade. Meu irmão, você já olhou aqui o fundo do quarto da pastora Nadir? Se não me engano, isso aqui é porcelanato, meu irmão. Olha só as placas de porcelanato aqui. Que quarto lindo, meu irmão. Show. Olha aqui o fundo dele aqui, ó. Você tá vendo? Olha a cama aqui. Top, meu irmão. Isso aqui eu acho que é até uma king size. Olha aqui. Top, top, top. Olha a cadeira dela aqui toda legalzinha. Isso não é a tal da vaidade. Isso aí não é querer muito conforto. Por que não tem um quarto mais simples? Por que não tem uma cama mais simples? Por que não tem aí... Por que não colocou uma cerâmica básica, né, mais discreta? Colocou logo aí um que parece pelo menos... ou é a imitação de um porcelanato. Por quê, não é? Interessante isso, né? Não que eu tenha algo contra, não tenho nada. Pelo contrário, você pode deixar a sua casa mais confortável. Deixe, meu irmão, você pode, tem condições, deixe, você tem que usar o melhor mesmo. Aquilo que você pode, você trabalha, tem condições, não tem problema nenhum. Porque o coração é o órgão mais enganoso, ele é traidor. Você, às vezes, está conversando e rindo com uma pessoa e o coração está lhe matando. Isso é verdade. Deus não só quer o coração. Isso é verdade. E o que for certo, eu vou concordar. Isso aí eu não vou fugir também. Tá certa. Tem gente que se deixa levar pelo seu coração. O coração é de fato enganoso. É enganoso mais do que todas as coisas. O coração é traiçoeiro. Se você é uma pessoa que se deixa guiar pelo coração, você pode ter certeza que vai chegar à ruína. Não confie no seu coração, duvide dele, não deixe ele dominar você. De ninguém não, ele quer corpo, alma e espírito. Se só fosse o coração, seria muito fácil ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Não é Nem seria também. fácil. O caminho apertado não é fácil. Nós temos que lutar para sermos salvos, para receber o benefício do Calvário. Eu e você que ouve essa live, temos que lutar o último suspiro para poder entrar nas portas do céu. Porque eu tenho aqui de pessoas que não... Vamos fazer um teste aqui rápido. Quem nunca cobiçou, quem nunca pensou mal, quem nunca mentiu, quem nunca falou que não devia, quem nunca respondeu de forma agressiva, de forma áspera, quem nunca desejou o mal para o próximo, qualquer coisa dessa, por mínimo detalhe que seja. Isso mostra que nós não somos tão bons quanto a gente pensa, tão legais, tão perfeitos. Nós não somos, gente. Essa é a verdade. Nós somos mesmo um povo que não merece absolutamente nada de bom de Deus.
Nada de bom de Deus. Não pense você que você é o queridinho, que Deus te ama porque você é bom, que Deus te salva porque você é bom. Não tem nada disso. Se você pensa isso, você ainda não compreendeu de fato a natureza humana, o pecado, a extensão do pecado, os efeitos do pecado na humanidade, no planeta. Você ainda não compreendeu nada sobre a graça. Deve entrar no céu. E dessa leva de pessoas que Deus mostrou, só foi o pecado da inveja. Agora tu imagina os outros. Uma leva do que não puderam entrar no céu foram os invejosos. Aleluia. Imagina os outros. Eu vi uma mulher no inferno só porque fazia a sobrancelha. Tá vendo? A mulher fez a sobrancelha e foi pro inferno. Só porque fez a sobrancelha. Só por isso. Foi pro inferno. E aparava a ponta do... E aparava a ponta do cabelo. Quer dizer, você não pode mais ter higiene e cuidar de você. Você não pode. Não pode, porque é pecado e leva pro inferno isso aí. cabelo. Meu Deus. Imagina os outros. Aí Oh, glória. os teólogos, os senhores sabem. Vocês viram, como sempre falam com deboche. Os teólogos, os senhores, sempre com deboche. Aí depois a gente que pega pesado com vocês, não é não. Aí vem com deboche, né? Os teólogos, os senhores. Ó. Todos. Eles que vêm com outro evangelho. Não, vocês vêm com outro evangelho. Vocês vêm com outro evangelho. O que o apóstolo Paulo fala sobre o outro evangelho? O que é o outro evangelho? É aquele que é apresentado e que não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinaram. Tipo, isso aí que a senhora está falando, isso é um outro evangelho. Onde na escritura diz isso? Onde na escritura está falando isso? Ah, mas eu sonhei, eu vi. Não interessa o que a senhora viu, sonhou. Interessa o que está escrito. Está escrito. Porque se a gente começar a sonhar, e aí pronto, isso aqui é Deus falou. Eu sonhei, Deus falou. Sonhei, Deus falou. A senhora sabia, pastora Nadir? Se a gente tem que acreditar em tudo que alguém diz assim, eu sonhei, se a senhora quer mesmo isso? A senhora sabia que uma pessoa disse que Jesus falou para ela que qualquer um que disser que viu ele é mentiroso? E a senhora disse que viu Jesus. Então a senhora é mentirosa, conforme a revelação que foi dada por Deus. Por Deus. A senhora está entendendo por que a gente não acredita nessas revelações? Porque Deus fala uma coisa, revela de um jeito, revela de outro, mostra de outro e mostra de outro. Então o que eu vejo são um monte de pessoas sendo guiadas não pela escritura, mas por seus conceitos próprios, por suas próprias doutrinas e ensinamentos, que estão fundamentadas em sonhos que tiveram e dizem que esses sonhos são revelação de Deus. Por isso que a gente não acredita. É por isso que a gente não acredita. E diz que a gente que quer pregar a verdade, que nós seja anátema, quer dizer, que nós seja maldito. Não somos nós. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala 2 vezes isso. Qualquer um, ainda que um anjo vindo do céu, qualquer um que apresente o evangelho, além deste que temos apresentado, seja anátema, seja maldito. Então, o próprio apóstolo Paulo está falando de pessoas assim, que ensinam outro evangelho. O outro evangelho é aquele que não está de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. É muito simples, veja só. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Isso aqui é um cartão da clínica que minha esposa trabalhava. Isso aqui é um cartão, tá? Se alguma outra pessoa chega com qualquer cartão que seja diferente desse, é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. A Bíblia é do mesmo jeito. Qualquer pessoa que chega com revelação, com doutrina, com ensinamento, com visão, com conceitos, com qualquer coisa, e diz está aqui, isso aqui é de Deus, e está contrário, diferente do que está na Bíblia, não é o evangelho verdadeiro. É um falso evangelho. Porque para a sua revelação ser aceita como de Deus, ela tem que estar de acordo com a Escritura. Com a Escritura. Não é o que eu sonho que vai dizer o que é verdade. Não. A Escritura vai dizer se o que a senhora sonhou é verdade ou não. Porque senão nós vamos entrar lá, antigamente a Igreja Católica, decidindo o que é verdade e não na Bíblia. A igreja decidindo o que é a Bíblia. É o contrário, não é a igreja que determina a Bíblia, que decide como vai interpretar a Bíblia. A Bíblia é que determina o que é a verdade, como nós devemos viver. A senhora entende isso? Porque nós estamos trazendo outro evangelho.
Eles dizem que nós trazemos outro evangelho. E é. Quem traz é eles, porque eles só pregam bênção, só pregam vitória. Aí ela está causando uma confusão, não é? Aí já está falando do povo da teologia da prosperidade, que eu sou contra também, essa teologia da prosperidade não bíblica. Tá? Não bíblica. Esse povo que transformou... E aí já é outro evangelho também, pastor Nadir, viu? Esse povo aí que ensina a teologia da prosperidade não bíblica, já ensina outro evangelho também. Diferente um pouco do de vocês, que são visões, que são baseados em maquiagens, bermudas, batom, esmalte, sobrancelhas e tal. Viu como há outros evangelhos também? Tipo esse aí, que ensina que não, a vida é só coisa boa. Você não merece sofrer porque você é o queridinho de Deus. Você é gente fina demais para passar por problemas. Deus não vai deixar você sofrer. Deus não vai deixar você passar por um momento de dificuldade, porque você não pode. Isso é um outro evangelho também. E só prega cura. Eles não pregam contra o pecado, contra as vaidades. Exato, isso é outro evangelho também. Eu vi o Senhor me dizer da minha cara. O Senhor disse na cara dela, tá frente a frente com ele aqui falando. Dá para acreditar nisso, gente? O Senhor Jesus olhando no meu rosto, num desses arrebatamentos. Eles, toda cantora, toda mulher que se pinta. Jesus estava olhando para ela. A minha pergunta é como é que fica? Como é que fica a pessoa que diz que quem dizer eu vi Jesus está mentindo? Como é que fica uma hora dessa? Como é que fica? Porque eu tenho coragem de dizer, isso aí é mentira. Você não viu não. Não viu não. Que se pinta não, quem usa a máscara do diabo não é da... A máscara do diabo, o que é? É o meu reino. E eu falei, mas meu Deus, o que é a máscara do diabo? O Senhor Jesus me disse, a maquiagem. Não poderão herdar o meu reino. E eu vou pregar o que, missionário? A máscara do diabo é a maquiagem. E aí a pergunta é, onde está isso na Escritura? Não está. E onde é que ela tira isso? Nas suas visões, nos arrebatamentos. Então, pastora Nadir, não dá para aceitar o que a senhora ensina aí, isso aí que a senhora está falando, não dá para aceitar como vindo de Deus. Não dá. Primeiro porque não tem nada na Escritura que fortaleça esse argumento. Nada, nada, absolutamente nada. Não existe nenhum versículo que pelo menos, assim, de longe dê a ideia de que maquiagem é pecado. De que a mulher se arrumar é pecado. Não tem nada na Escritura que, assim, de longe, bem distante, dê pelo menos uma brecha, uma porcentagem para dizer que é pecado a mulher se arrumar. Não tem. Se eu vi o próprio Jesus me dizer... Aí ela vai dizer assim, eu vou pregar o quê? Olha o que ela vai falar. Preste atenção nisso aqui. A resposta o apóstolo Paulo deu para Tito. Eu vou pregar o que, missionário? Para Tito, para Timóteo, ele diz, tem cuidado de pregar, de ensinar a sã doutrina. O que a senhora vai pregar? A sã doutrina bíblica, não de sonhos e revelações. É isso. O que ele diz para Timóteo? Prega a palavra. Como é que a senhora ainda vai fazer uma pergunta dessas? E eu vou pregar o quê? A palavra, minha querida. A palavra. Somente a palavra. Sola escritura. Nada de argumento humano, vou colocar assim. Nada de arqueologia, de achismo, de eu penso, eu sonhei, eu vi, fui no inferno. Nada disso. A palavra. Somente a palavra. Pregue isso. O que gera fé verdadeira não é os sonhos e visões humanos. É a palavra, a pregação da palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. A vontade dele será feita através da palavra dele e não do que eu sonhei, do que eu pensei. Quando a gente vai em púlpito, não é para estar falando do que a gente pensa, do que acha. Ou se for falar isso, deixe claro, gente, isso aqui não tem nada na Escritura. Eu penso, isso aqui é o que eles chamam de uma conjectura. Eu imagino assim, mas não está na Escritura não, tá? Mas vocês não, vêm para cá e dizem, não, foi Deus que me mostrou, foi Deus que me levou. Aí fica difícil, porque vocês dividem as pessoas. Vocês dificultam, aqueles que querem aprender sobre a Escritura, dificultam, porque ensinam totalmente diferente e as pessoas ficam perdidas. Porque aparecem 4 pessoas falando sobre visão do inferno. Um diz que viu Jesus, o outro diz, Deus disse para mim que qualquer um que diz ter visto Jesus é mentiroso. E agora, o que é que nós vamos fazer? É complicado, não é? Se eu vi o próprio Jesus me dizer uma coisa dessa, eu vou pregar o quê? E eu sou mulher, mulher adora uma beleza.
vaidosa. E qual o problema? Mas mulher adora uma vaidade, não é? Eu sou mulher, mas eu tenho que dizer às mulheres de Deus que não façam isso. Porque Jesus me disse. Jesus disse. Porque Jesus não deixou escrito. Aí pronto, não teria. Olha, por que ele não deixou escrito isso? Aí não teria essa confusão. Aí não teria isso, de um dizer que é pecado, outro dizer que não. Ele deixou escrito, pronto. Pronto, mas ele não deixou. Por quê? Porque não é pecado. Que a mesma pombagira que criou o esmalte vermelho, Lá vai, tem que ter. criou o branco e o transparente. A pombagira criou o esmalte vermelho, o branco e o transparente. Pronto. Você quer a base para dizer que esmalte é pecado? Está aqui, ó, nessa revelação. Você quer a base para dizer que maquiagem é pecado? Está aqui, nessa revelação. Você quer a base para dizer que bermuda é pecado, que dormir sem roupa ou dormir com pouca roupa é pecado? Você só vai encontrar isso nessas revelações e visões. Você não encontra isso na Bíblia. Na Bíblia, tá? Você não encontra. Você não encontra. Eu, sinceramente, hoje de manhã alguém até me chamou, né? Vamos fazer uma live aí e eu vou provar na Bíblia para você algumas coisas. Sinceramente, eu sei que não tem nada na Bíblia. E eu não vou estar aqui fazendo uma live para debater pensamento de ninguém. Eu estou fazendo esse react aqui e mostrando que o que ela está falando não está na Bíblia. Agora, eu não vou fazer um debate aqui, onde eu vou mostrar a escritura e a pessoa vem dizer, não, mas eu sonhei, eu vi. Eu não vou fazer. Agora, se você quer de fato provar na Bíblia, aí é outra coisa. Aí talvez eu pense, mas até isso também estou sem tempo para fazer isso, gente. E ele diz, todos que fizerem cutícula, arrancar cutícula que eu Ah, meu Deus, você fez cutícula? Você faz cutícula? Olha aí para onde você vai. coloquei, são o réu do juízo eterno. As cutículas e raspar pé. Deus me... Quem corta a cutícula, quem raspa os pés, meu irmão, já era. Você vai direto, vai de tobogã pro inferno. disse e me deu uma visão do inferno das mulheres que faz os pés. O diabo com tacho de óleo quente, cheio Lavando os pés delas no tacho de óleo quente, hein? de espinhos. Ah, tinha espinho. Glória a Deus, eu pedi permissão a Deus para dizer isso aqui nesse Isso aqui é inédita, tá? Revelação inédita. vídeo, nessa live, porque eu nunca postei no YouTube, o Senhor me deu autoridade de falar. E elas faziam bem, Satanás esperava elas no inferno, com aqueles óleo quente e água quente, cheio de espinho, para mandar elas pisar. Irmãos, vocês que seguem a pastora Nadir, vocês que acreditam nessas visões, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo aqui que você acredite em mim, não. Eu estou pedindo para você analisar na escritura. Não acredite, meu irmão. Não coloque tudo goela abaixo como querem que você aceite. Você não é obrigado, não, meu irmão. Você não vai para o inferno porque duvida dessas revelações, não. Estude. Busque na Bíblia. Peça a Deus, Senhor, me ajuda. O que ela está dizendo? Onde está na escritura isso? Me ajuda. Meu irmão, pare de ser enganado. Pare de acreditar em todo o vento de doutrina. No quente fervendo. E o Senhor disse, essa punição é para as mulheres que fazem os pés. O Senhor me disse. E eu fazia. Tá vendo, gente? Agora a mulher que faz os pés. E é um negócio assim, sabe? Aí sim, é uma perseguição com as mulheres. Porque a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode usar batom, a mulher não pode passar esmalte, a mulher não pode cortar as pontas do cabelo, que estão ficando já duplas e ressecadas, feio que só. Não pode cortar, porque isso é vaidade. A mulher não pode ajeitar a sobrancelha, porque isso é vaidade. A mulher tem que andar igual uma baranga, descuidada, relaxada. Meu irmão, pelo contrário, não é o templo do Espírito Santo. Se cuide, se cuide. Não andar largado aí como... Gente, isso é complicado, tá? Quem quer viver assim, viva. Quem quer viver de forma desleixada, sem se cuidar, se você é uma mulher e você gosta de viver assim, beleza, é tua escolha e eu respeito. Agora não traga isso querendo que todo mundo aceite como se você estivesse certa, como se qualquer pessoa que ousasse se arrumar estivesse pecando. Não faça isso, gente. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não traga essa sua decisão de viver dessa forma
discreta, sem se arrumar, que é seu jeito, beleza, e deve ser respeitado. Não traga isso como um mandamento de Deus para as outras mulheres. Não faça isso. Você vai estragar o casamento de muita gente. Eu fazia porque eu não tinha aprendido isso na igreja. Eu raspava o pé com aquele ralo, com aquela... A mulher não pode raspar o pé com um ralo, tem que deixar o pé ficar dessa grossura, o couro todo partido, ressecado, sentindo dor, porque não pode, se fizer, tá pecando. A lixa, só não tirava a cutícula, porque desde cedo eu aprendi que a cutícula não podia. Mas aparava as unhas, lixava, botava os pés de molho. Não pode aparar a unha também, não, é? Vai andar com o pé igual o pé de uma bruxa, com a unha enrolando. Passava a lixa e o Senhor me deu uma revelação. Aleluia. No tratamento de Sintedo, eu fui até um lugar no inferno e vi os tachos. Eu vi os tachos. E era o óleo tirado de um pé de espinho do Tinha um pé de espinho no inferno, isso é legal. inferno, junto com os espinhos, e ele botava para ferver, e o Senhor me disse, essa punição, esse castigo é para as mulheres que fazem os pés. Tá Eu bom. dobrei o joelho quando eu voltei dessa... E você que faz os pés, você tem que deixar seu pé engrossar o couro mesmo, tá? Você tem que deixar rachar mesmo, não importa se está doendo teu pé, se está incomodando, não interessa se está grudando no lençol o casco do pé. Interessa não, você tem que deixar, porque senão você vai pro inferno. Visão de madrugada, eu dobrei o joelho e clamei. Pedi muito perdão a Deus. Meus pés estão tão grossos que eles racham. Mas nunca Tá vendo? Meu Deus, isso é fanatismo religioso, meu irmão. mais passei ralo nem lixa. Então eu vou pregar o quê para essa igreja que Deus me deu? Pregue a palavra. Descarte, jogue fora essas revelações, jogue fora esses sonhos, essas visões, pregue a palavra. O que o povo de Deus precisa, o que as pessoas precisam é da palavra de Deus. Ninguém precisa estar ouvindo o que eu sonhei, o que eu fui no inferno e voltei. Ninguém precisa disso, só precisa ouvir a palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir os arrebatamentos das pessoas, os sonhos, as idas e vindas do inferno. Não, a palavra de Deus. Santifica-os aonde? Nas visões, nas revelações que o povo tem. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como poderá purificar o jovem o seu caminho? Atentando nas visões e revelações? Não, na palavra. Guardo no coração as visões e arrebatamentos que alguém teve para não pecar contra ti. Não, guardo no coração a tua palavra. Sempre a palavra de Deus, tá? Eu vou pregar pode, sendo que eu fui no inferno e vi. O que acontece é que tem muita gente, como diz no Antigo Testamento, falando em nome de Deus, sendo presunçoso, tendo a ousadia de falar em nome de Deus. Uns estão profetizando em nome de Deus. Deus disse que vai acontecer. Não acontece nada porque não foi Deus que disse. Outros ficam jogando ao ar a sorte. Deus disse que fulano... Aliás, não é fulano. Deus disse que alguém vai descer a sepultura. Que novidade, né? Que novidade. Você quer apostar o quê? Se de repente aqui, antes do final do ano eu bato as botas, ou hoje mesmo, amanhã, não sei, Deus sabe o dia, e a vontade dele é feita, meu irmão, pode ter certeza que vai ter vídeo aí dizendo, olha aí, Deus cumpriu, viu? Eu falei. Duvidou da revelação do homem de Deus? Pronto, Deus pesou a mão, desceu a sepultura. Como se só morresse. Como se só morresse quem discorda deles. Vocês esquecem que vocês também, assim como todos nós, estamos já com o pé na cova, independente de idade. Que a qualquer momento a gente pode partir. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser da mais alta classe, pode ter nome famoso, pode ter conhecimento, pode ser formado, doutor, pode ser analfabeto, semi-analfabeto, não interessa. Pode ser cristão, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser ateu, não interessa. Todos nós estamos com o pé na cova. A qualquer momento a gente é jogado dentro dela. Tá? Aí quem vai pro inferno sou eu. E o Senhor disse, alerta a minha igreja. E eu alertei a igreja aqui. Que nós pregamos a verdade. Alerta a igreja. Você vê, você não encontra a escritura dizendo assim, ó Pedro, ensina aí o que tu for sonhando. Aquilo que tu sonhar tu vai ensinando. Não. Nós temos a Bíblia como um livro já
como uma revelação fechada e encerrada, sem uma continuação. Não tem um volume 2 da Bíblia, tá? Não tem um volume 2. As revelações continuam. Não tem isso, gente. Não tem isso. Está na Escritura o que nós precisamos. Querer ir além da Escritura é correr o risco de ensinar heresia, que é o que acontece com esses irmãos. Eles ousam ir além da Escritura. Vou falar aqui, eu só vou até onde a Escritura vai. Se você perguntar, por exemplo, só para encerrar o vídeo aqui, se perguntar assim, Evandro, o que você acha de OVNIs? Eu já falei aqui, meu irmão, um dia que eu ver um, eu acredito. Não vi? Tem gente que diz que OVNI é demônio. Eu não tenho nada para dizer que OVNI é demônio. Tá? Não tenho nada. Agora, num dia que eu vi um OVNI, aliás, um OVNI não, né? No dia que eu vi um ET assim na minha frente, eu já disse, eu gravei um vídeo. Se eu tiver com o celular, eu faço uma live. Olha, gente, tá aqui, um ET, existe mesmo. Até lá, eu não tenho como afirmar que tem e que não tem. Não tenho informação. E a Bíblia não fala nada disso. Não de ETs como a gente conhece aí, né? Fala de seres espirituais, daquilo que nós compreendemos como outras dimensões, de anjos, de espíritos malignos, de demônios, que são rápidos, poderosos, mas que podem até afetar a natureza, mas não ETs, aliens, vindos de outro planeta, não dessa forma que é dito por aí. Não tenho. Agora você vai encontrar um monte de irmão dizendo, não, OVNIs são demônios. Deus mostrou para mim que são demônios. Deus mostrou para mim que isso é um plano para quando a igreja for arrebatada, dizer que foram abduzidos. Então a gente tem muito disso aí, mas não tem nada disso aí, dessa afirmação, na Escritura. Então isso é uma axiologia, é pensamentos, são conjecturas. Não deveriam ser ensinadas como se fosse revelação bíblica. Ele diga para as mulheres não fazerem os pés, porque os pés já estão feitos. Fui eu que fiz assim. A mulher não pode fazer o pé porque já foi feito. Interessante. Se essa lógica é certa, né? Você não pode mexer nos seus pés porque já nasceu feito. Então você não pode colocar dentadura, porque se Deus quisesse que você continuasse a vida toda com seus dentes, o dente não cairia. Então pare para pensar nessa lógica furada. Os dentes caíram, pronto, é porque Deus quer que você viva sem dentes. Então, se você está... Ó, pastor Nadir, se a senhora usa dentadura, a senhora está pecando, viu? Se a senhora usa dentadura, se põe aparelho nos dentes aí, isso é pecado. Por quê? Porque você não nasceu com aparelho nos dentes. Se fosse para você viver com aparelho nos dentes, Deus teria feito você com aparelho nos dentes ou faria os seus dentes todos certinhos. Se fosse para você viver a vida toda com dentes, os seus dentes não cairiam. Então, pôr dentadura é pecado. Vocês estão vendo onde essa lógica vai levar? Eu poderia usar outros exemplos grosseiros, né? Grosseiros. Porque essa é a lógica. Você não pode ajeitar o seu pé porque você nasceu com o pé desse jeito. Quem disse que a gente... Olha só, nasceu com o pé assim, grosso? Sério mesmo? Não. Não, a pele era bem fininha, bem sensível ali, bonita. Vocês se contradizem nos próprios argumentos, tá? E ali eu pedi perdão. Nunca mais eu pus pé de mulher. Aí o pé dela é muito triste. Racha, tá? Ela disse que é tão grosso que racha. E, bom, se ela quer viver assim, dessa forma, é ela, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei aqui. E, como sempre, o objetivo não é ridicularizar a pastora Nadir. Eu analiso aqui os argumentos da pessoa, o que a pessoa fala. O que a pessoa fala. Não tenho nada contra ela pessoalmente, eu tenho contra os ensinos. Algumas coisas que ela passa porque eu vejo que isso atrapalha as pessoas. Isso oprime as pessoas. Isso afasta as pessoas da verdade e se torna um obstáculo àqueles que querem se aproximar de Cristo, porque a ideia que tem de Cristo é de um homem mau que quer que as mulheres vivam de forma desleixada e que ensina os homens a serem donos das mulheres. Essa é uma ideia muito errada. O que muitos têm de ideia ou pensamento de cristãos é que são um bando de retrógrados, de pessoas que são loucas, que são alucinadas, que são religiosos demais, que são extremistas, e isso não é a verdade. A pastora Nadir, como muitos outros irmãos, não representam a igreja de Cristo. Eles falam por eles.
tá? Somente por eles. Não representam Cristo e não representam a Igreja de Cristo. Que fique bem claro isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Olha aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like, comente, compartilhe e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.